para presidir os trabalhos da primeira conferência, juntamente com a doutora Sandra Krieger Gonçalves, na qualidade de moderadora da conferência A Rejeição dos 4 projetos que legalizavam a eutanásia em Portugal. O debate terminou ou apenas começou? Com a condução dos trabalhos, Dr. Carlos Vital e doutora Sandra Krieger Gonçalves. Nós temos a missão, a grata missão, de presidir esta conferência, que será ministrada pelo professor Germano Marques da Silva. O professor é doutor em Direito, professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa, de cuja faculdade de Direito foi diretor durante 12 anos. Dedica-se especialmente às áreas do direito penal, do processo penal e da ética. Tem uma vasta bibliografia sobre as matérias a que se dedica. Participou em vários projetos legislativos. Tem um carinho especial pelos brasileiros. Orientou várias teses de doutoramento e participou nas bancas de doutoramento de quase todos os brasileiros que se doutoraram em Direito nas universidades portuguesas. E promoveu e participou em vários eventos jurídicos luso-brasileiros, realizados no Brasil e em Portugal. Peço ao doutor professor Germano que venha até o palco ministrar sua palestra, sua conferência. Senhor Dr. Carlos Vital Correia Lima, Presidente do CFM, Senhora Doutora Sandra Krieger Gonçalves, Senhores Congressistas, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Desde os anos 90 do século passado, que mantenho uma relação estreita com o Brasil, especialmente na área dos direitos e liberdades fundamentais, que quer acompanhando em Portugal estudantes estrangeiros, sobretudo brasileiros, quer participando em eventos pertinentes luso-brasileiros. Participei no primeiro Congresso Luso-Brasileiro sobre Direitos Fundamentais, promovido aqui em Brasília, pelo saudoso ministro Luís Vicente Serra Chiaro, a quem peço licença para render pública homenagem, e por mim também organizado em Lisboa. Não fiquei surpreendido, por isso, com um convite que me foi veiculado pelo meu querido amigo desembargador de Alas Costa Ribeiro, brasileiro de gema, mas também português pelo coração, para participar neste 8º Congresso de Direito Médico, sobretudo para tratar de um tema tão complexo e difícil como é o da eutanásia, em que é da essência problemática dos direitos e liberdades das pessoas. A liberdade de escolher, viver e de morrer. Agradeço muito o convite que me foi dirigido. Sinto-me muito honrado por estar aqui convosco para vos dar conta do que se passa em Portugal neste domínio. Muito obrigado. O tema que me foi proposto para esta comunicação ao Congresso não implica forçosamente que tome posição sobre a eutanásia e os projetos de legalização rejeitados pelo Parlamento português em meio deste ano. Mas é inevitável que o faça. Por muito que me esforce por ser objetivo,
até porque na interpretação e proposição de quaisquer normas há sempre uma componente subjetiva do intérprete, tanto mais tratando-se de questões muito sensíveis e com uma vertente ética essencial. Nestas questões da ética, nestas questões de ruptura, o perigo não vem dos neutros. O perigo vem dos neutros, não dos que tomam posição na discussão, sobretudo se são penalistas. Sim, sobretudo se são penalistas, porque o penalista não pode ter um papel de mero intérprete do direito positivo. Deve esforçar-se por abrir novas vias de reflexão, por descobrir sinais de novos sentidos a partir do direito positivo para tornar o mundo que o rodeia humanamente vivível. Fico por isso alerta. Devo, por uma questão de lealdade, anunciar desde já que a minha posição é contrária à eutanásia por razões éticas, religiosas e, sobretudo, sociais. Mas que também entendo que num Estado de direito democrático a consagração legal de eutanásia é pura questão de tempo, dependendo do aprofundamento e enraizamento na comunidade dos ideais e princípios democráticos e da democratização social dos princípios que garantam materialmente o exercício da autonomia e liberdade de cada um. De qualquer modo, para lá dos argumentos, sobretudo de natureza social, que, a meu ver, justificam a rejeição dos projetos submetidos ao Parlamento português, considero que os projetos de lei que estavam em discussão eram tecnicamente demasiado maus para serem aprovados. Mas foi por pouco que não foram. O desafio final... Obrigado. Muito obrigado. O desafio principal que me é posto consiste em responder à questão: o debate terminou ou apenas começou? Deixo a resposta para o fim, mas avanço desde já que não começou nem terminou. Está em curso. Recordo-lhes só que o projeto principal, apresentado pelo Partido Socialista, foi rejeitado por uma diferença de apenas 5 votos. 110 votos a favor e 115 votos contra, sendo só 129 os deputados chamados a votar. O tema da legalização da eutanásia em Portugal não é de hoje. Embora a composição política da Assembleia da República, com a maioria de esquerda, tenha proporcionado condições de especial oportunidade para a abertura deste debate. É significativo que todos os proponentes, e foram 4, todos invocam simplesmente como justificação essencial a liberdade de cada um. Liberdade de escolher como viver e como morrer. Mas se os projetos de despenalização da morte assistida foram apresentados por partidos da esquerda parlamentar, não deixa de ser relevante que o presidente do principal partido da oposição, o Partido Social Democrata, que se posiciona ao centro do espectro político português, tenha tomado posição pública pela legalização da eutanásia, embora dando liberdade de voto aos deputados do partido. O mais significativo, porém, ou pelo menos mais interessante neste debate, e digo mais significativo e interessante simplesmente em razão da fundamentação apresentada, foi o voto contra do Partido Comunista Português, segundo o qual a vida não é digna apenas quando e enquanto pode ser vivida no uso pleno das capacidades e faculdades físicas e mentais, e a sociedade deve assegurar condições para uma vida digna em todas as bases do percurso humano. Pelo que o que se impõe é que o avanço e progresso civilizacionais
e o aumento da esperança de vida decorrente da evolução científica sejam convocados para garantir uma vida com condições materiais dignas em todas as suas fases. Com esta fundamentação, este partido respondeu aos argumentos não só dos subscritores dos projetos submetidos ao Parlamento, mas também pôs em sentido os opositores à sua aprovação, afirmando a dignidade da pessoa humana em todas as suas fases, na vida e na morte, afastando qualquer ideia do utilitarismo social em seu abono e, sobretudo, vincando que a liberdade não é apenas formal e que só criando condições para uma vida digna em todas as fases do percurso da vida humana, se poderá depois falar em liberdade de escolher o fim da vida, de escolher o momento da morte. Importa salientar desde já que a discussão no Parlamento e fora do Parlamento, ainda que o assunto não tenha merecido aprofundada discussão na sociedade, e por isso a crítica sobre a falta de discussão e esclarecimento dos cidadãos, feita sobretudo pela Ordem dos Médicos Portugueses, a justificar alguns dos votos contra os projetos, esta discussão no Parlamento, a meu ver, ultrapassou os limites ideológicos de esquerda e da direita, embora alguns tenham pretendido que se tratou de uma luta entre conservadores e liberais. E julgo que esta discussão não se fez em termos de esquerda ou direita, conservadores e liberais, precisamente pelos votos. Os votos contra, o voto de esquerda do Partido Comunista e de voto de direita do Centro Democrático e Social. A problemática da eutanásia é complexa e não se reduz à simples questão a favor ou contra a eutanásia. Bem pelo contrário, trata-se de criar uma regra geral e abstrata suscetível de ter em conta as particularidades de cada caso particular. Talvez seja bom recordar que o uso do termo eutanásia no domínio da medicina remonta ao princípio do século XVII, 1605, na obra de Francis Bacon, filósofo empirista e um dos criadores da ciência moderna, que preconizava já, então, que o trabalho do médico não consistia somente em tratar o doente, mas igualmente em procurar proporcionar-lhe uma morte doce, na ausência da esperança de vida. Permita-me ainda que, à guisa de introdução, um breve excurso sobre o tema da morte provocada, recordando um conto de um autor português, o Almagrande, também conhecido pelo Abafador, de Miguel Torga, escrito nos Novos Contos da Montanha. É um escritor português do século passado e também médico. Nas discussões sobre a eutanásia em Portugal, é frequente o apelo a este conto, vendo nele, porém, intencionalidades diversas. Os defensores da eutanásia, a interpretarem o conto como um ato de compaixão para acabar com o sofrimento do doente em agonia, preconizando um tratamento de eutanásia ativa, direta, mais favorável do que o que já estabelece o Código Penal português para o homicídio, conjugando com o homicídio a pedido da vítima. Os adversários da eutanásia invocam o mesmo conto para justificar que até ao último momento da vida há sempre uma esperança. A presença inesperada do filho do moribundo, desencorajando o Almagrande, o abafador, de abafar o pai, salvando-lhe a vida que todos os familiares consideravam já fatal. Há sempre uma esperança, ou seja, equiparando a eutanásia a um assassinato. E por isso, mais tarde, Isaac, filho daquele que iria ser a vítima do abafador, vingando todos, mata o abafador, vingando todos quando tinham sido mortos.
abafados contra a sua vontade, só porque eram velhos e doentes. Mas há outra interpretação da moral da história. O repúdio de eutanásia involuntária. Tratava-se de evitar que o moribundo, que era cristão novo, pudesse, à hora da morte, denunciar ao padre ou ao médico que, afinal, a sua conversão fora fictícia, pondo assim em causa também a família ou a comunidade convertida. Era o interesse coletivo daquela comunidade a justificar a morte de um dos seus. Não se tratava, pois, de ato de compaixão para com o doente agonizante, mas um puro homicídio, justificado pelo interesse coletivo para a proteção da própria comunidade, embora a motivação fosse disfarçada por um exterior e formal ato de compaixão. Era aquilo a que agora se chama eutanásia involuntária, ditada por um qualquer utilitarismo social. E porque a eutanásia involuntária é crime, a vingança de Isaac, que à última hora escapou da morte. O conto de Miguel Torga abria à discussão a legitimidade da eutanásia e da morte involuntária em geral. Foi publicado em 1941, em plena ditadura e no decurso da Segunda Guerra Mundial. O livro foi imediatamente apreendido pela censura em Portugal, mas continuou a circular no Brasil, onde, aliás, foi primeiramente publicado. Entremos então na análise dos projetos que mereceram a discussão em Portugal. Todos os projetos submetidos à votação tinham por objeto a eutanásia voluntária, a pedido do doente. Eram limitados no seu âmbito e com muitas condicionantes. Só podia ser pedida pelo próprio, através de um médico, por pessoas maiores de 18 anos, sem problemas de doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável, com salvaguarda sempre da avaliação por comissões técnicas e sendo necessário confirmar essa vontade por várias vezes. Na motivação dos 4 projetos, o mesmo fundamento: mero exercício da liberdade e autonomia individual. Só a título de exemplo, no projeto do Partido Socialista, a condição para pedir a antecipação da morte é ser uma decisão da própria pessoa, maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou de doença incurável e fatal. Fundamento: a autonomia das pessoas para fazerem livre e esclarecidamente as suas escolhas pessoais, de acordo com os seus valores, no respeito pela dignidade e autonomia das pessoas. Todos os projetos de lei, sem exceção, têm um âmbito de permissão muito circunscrito a situações terminais de doença incurável e fatal. O que se propunha, verdadeiramente, é que o auxílio médico à morte, pedido livremente por uma pessoa doente em situação de doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável, não fosse criminalizado como homicídio ou ajuda ao suicídio. Tratava-se, no fundo, de aprofundar 2 normas do Código Penal português, que têm equivalente no Código Penal brasileiro, que é homicídio a pedido da vítima ou homicídio por compaixão. Como referido, a fundamentação comum a todos os projetos era o exercício da liberdade e autonomia individual, equiparando axiológica e normativamente a autolesão à heterolesão consentida, considerando que a autolesão e a heterolesão consentida são apenas formas diferentes da expressão da autonomia do portador do bem jurídico. A doutrina jurídica maioritária vai, porém, no sentido da descontinuidade,
acentuando que a diferença não radica na pessoa do portador do bem jurídico, mas na do terceiro que, de forma ativa, atinge o portador desse mesmo bem. Por isso que na proibição de eutanásia avulta o propósito, no plano político, criminal e axiológico material, de não abrir brechas na proteção penal da vida humana, em torno do qual o direito deve erigir um verdadeiro tabu. Juntam-se depois argumentos menores, de natureza pragmática, o perigo de um consentimento apressado ou influenciado por perturbações psíquicas não conhecidas, que pode provocar danos irreparáveis, dificuldades de prova do consentimento e motivações laterais, como o desespero por falta de condições de vida digna. E acrescenta-se também o perigo dos passos sucessivos, ou seja, que a legalização abra a porta ao largamento dos pressupostos de eutanásia, substituindo a vontade livre do paciente por qualquer presunção ajuizada por terceiros, como sucede já em alguns países que aceitam nos seus ordenamentos jurídicos casos de eutanásia de menores, de doentes mentais, de incapacitados de manifestarem a sua vontade. Esta discussão sobre a eutanásia em Portugal começou, bem, pelo menos dos anos 80 do século passado, na sequência da declaração sobre a eutanásia da Congregação para a Doutrina da Fé, e foi suscitada numa entrevista de um médico legista, muito conhecido em Portugal, o professor Pinto da Costa, ao tempo presidente do Instituto de Medicina Legal do Porto, que reconheceu, já nessa altura, portanto, em 1980, que cada vez mais existia uma tendência para aceitar a eutanásia voluntária. Esta declaração deste professor, médico, originou uma viva polémica na sociedade portuguesa, envolvendo, sobretudo, a Igreja Católica e as organizações que lhe são próximas e a Ordem dos Médicos, ambas a repudiarem a legalização de eutanásia, embora com argumentos diversos, posição que ainda hoje mantém. A Igreja Católica, fiel à sua doutrina de que, sendo a vida uma dádiva divina, só Deus a pode tirar, a vida é-nos dada por Deus e só Deus a pode tirar, e a Ordem dos Médicos a considerar que o médico não pode ser um juiz da vida ou da morte de alguém, cabendo ao médico cumprir o juramento hipocrático, agindo sempre com correção e delicadeza, no exclusivo intuito de promover ou restituir a saúde, conservar a vida e a sua qualidade, suavizar os sofrimentos, nomeadamente nos doentes sem esperança de cura ou em fase terminal, no pleno respeito pela dignidade do ser humano. As primeiras discussões incidiram sobre a distinção entre eutanásia e distanásia ou obstinação terapêutica, que quer a Igreja, quer a Ordem condenaram. Já o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no parecer que emitiu sobre os projetos de despenalização de eutanásia e morte medicamente assistida, se mostrou dividido, ainda que o seu parecer fosse maioritariamente contra a sua aprovação, por considerar que a aprovação dos projetos poderia criar clivagens na sociedade, por não se identificarem com uma necessidade coletiva imediata e, por isso, não estar formado um consenso social, por uma parte, e pela necessária transformação da ética médica, por outra. O Conselho destacava dois outros argumentos. A inexistência de escolhas viáveis nos cuidados em fim de vida, os chamados cuidados paliativos, de forma generalizada, em Portugal, e a equiparação entre o ato de concretizar a morte por si próprio e o ato de reclamar a obrigação de terceiros como executores dessa vontade. Ou seja, como já referido, na equiparação entre a autolesão e a heterolesão do bem-vida. A discussão mais recente começou, porém, em 2016, com uma petição apresentada à Assembleia da República por um movimento cívico, Direito a Morrer com Dignidade.
solicitando à Assembleia a despenalização da morte assistida e da eutanásia, como expressão concreta dos direitos individuais à autonomia, à liberdade religiosa e à liberdade de convicção e consciência. Esta petição, como que desencadeou o processo que veio a culminar, por enquanto, nos projetos de lei que foram rejeitados em maio de 2018 para a Assembleia da República. Julgo de interesse referir que também a Academia Portuguesa está dividida, mas depois do notável estudo do professor de Coimbra, José de Faria Costa, a tendência dominante entre os penalistas, mas também entre os constitucionalistas portugueses, vai no sentido da admissão de eutanásia voluntária. De referir, finalmente, que uma sondagem feita em 1999 apontava para uma divisão de 40% a favor da eutanásia e 41% contra a eutanásia. Outra sondagem, feita em 2000, concluiu que 62% dos inquiridos tinham opinião favorável à morte assistida, enquanto cerca de 50% admitia que a eutanásia é um ato aceitável dentro de certos limites. E numa recente sondagem, já na pendência desta discussão da Assembleia da República, realizada em 2016, apenas 22% do total de inquiridos se manifestou contra a legalização da eutanásia e 10% não respondeu ou não tinha opinião formada. Os argumentos mais frequentes na discussão que se travou em Portugal dos projetos que foram rejeitados e vindo de vários quadrantes ideológicos foi a inexistência de cuidados paliativos generalizados e eficazes. Foi assim que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida começou por argumentar no seu parecer, dado ao Parlamento, com a falta de alternativas. Escrevia, e vou citar, o propósito do legislador em favor de uma opção subentende que o Estado proporciona, de forma equitativa a todos os cidadãos, alternativas a que os doentes poderão recorrer quando se encontrem nas situações referidas. Na ausência de alternativas, a proposta de legalização da morte a pedido abrirá uma lacuna de relevante significado ético e social pela assimetria das condições disponibilizadas e das iniquidades no acesso aos cuidados de saúde. Também no voto de rejeição do Partido Comunista Português, que foi decisivo para a rejeição destes projetos, era acentuado que só criando condições para uma vida digna em todas as fases do percurso da vida humana, se poderá depois falar em liberdade de escolher o fim da vida, o momento da morte. E por isso que a solução não é a de desresponsabilizar a sociedade, promovendo a morte antecipada das pessoas nessas circunstâncias, mas sim a do progresso social, no sentido de assegurar condições para uma vida digna, mobilizando todos os meios e capacidades sociais, a ciência e tecnologia para debelar o sofrimento e a doença e assegurar a inclusão social e o apoio familiar. Todos acentuavam que não se trata da instituição generalizada de cuidados paliativos em fim de vida, mas de criação de condições sociais que permitam viver dignamente em todas as fases da vida. Na discussão dos projetos, foi repetidamente afirmando que a necessidade de conceder o direito de escolher morrer e desistir de ser tratando seria eliminada por uma generalização eficaz dos cuidados paliativos. Não parece que o argumento seja procedente. A paliação é uma alternativa, mas não substitui a eutanásia. Não haverá paliação para que não haja eutanásia, nem haverá eutanásia por não haver cuidados paliativos. Embora a vontade de morrer
possa resultar de não haver paliação suficiente. Era a alternativa também reclamada pelo Conselho Nacional de Ética, sem a qual muitos entendem, e parece com alguma razão, que a liberdade de escolha entre viver e morrer é muito condicionada, dificilmente se podendo garantir que seja uma escolha livre. Já depois da rejeição dos projetos sobre a legalização da morte assistida e da eutanásia, foi publicada em Portugal a Lei 31 de 2018, 18 de julho, que estabelece um conjunto de direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida, consagrando o direito a não sofrerem de forma mantida, disruptiva e desproporcionada, e prevendo medidas para a realização desses direitos, nomeadamente o direito a receberem cuidados paliativos, incluindo sedação paliativa profunda terminal, só nos pacientes com prognóstico vital estimado em semanas e dias, e apoio espiritual e religioso. Prevê ainda um conjunto de direitos dos familiares das pessoas nesse contexto. Julgo tratar-se de uma primeira resposta do legislador quanto à necessidade de estabelecer alternativas à eutanásia reclamada. Alternativas reclamadas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. É um diploma importantíssimo, assim a sua execução seja eficaz, como se espera. Não deixa de ser significativo, sendo embora coerente com o seu programa político, que tenha sido o Partido Comunista Português a apresentar os principais argumentos de caráter social contra a consagração legislativa de eutanásia em Portugal. A necessidade de criação de condições de vida digna, para que o eventual direito a morrer constitua uma escolha livre. É que, argumenta este partido político, a liberdade de escolha pressupõe não uma liberdade meramente formal, mas também material. É necessário que a pessoa não seja empurrada para a morte por falta de condições de vida em dignidade, sem sofrimento insuportável. Concluiu o seu voto o Partido Comunista que continuará a lutar para a concretização do plano político e legislativo de medidas que respondam às necessidades plenas dos utentes dos Serviços Nacionais de Saúde, nomeadamente no reforço do investimento nos cuidados paliativos, incluindo domiciliários, mas também na criação de condições sociais generalizadas para que a vida dos portugueses, de todos os portugueses, possa ser digna. Perante os problemas do sofrimento humano, da doença, da deficiência ou da incapacidade, a solução não é a de desresponsabilizar a sociedade, promovendo a morte antecipada das pessoas nessas condições, mas sim a de progresso social, no sentido de assegurar condições para uma vida digna, mobilizando todos os meios e capacidades sociais, a ciência e a tecnologia. E estes argumentos calaram fundo na sociedade portuguesa, que, embora entendendo tratar-se de planos diferentes e empiricamente não contraditórios, perceberam também que a autodeterminação e a liberdade de cada um não é absoluta, mas condicionada por múltiplos fatores sociais, desde logo as condições de vida. É preciso assegurar, em homenagem à dignidade da pessoa, que em situações de desespero, a primeira alternativa, ou pelo menos a mais fácil, não seja apressar a morte. Não se trata, estes argumentos apresentados, argumentos sociais, vincados pelo Partido Comunista Português, não se trata de oposição à eutanásia por razões de princípios filosóficos, morais ou éticos. Trata-se de criar as alternativas, a que também já se referia o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, criar as alternativas para que a escolha de morrer seja livre. Foram apresentados pelos vários organismos, Conselho Superior da Magistratura, a Ordem dos Advogados,
sindicatos dos magistrados, argumentos de natureza técnica quanto a estes projetos. Não vou gastar o tempo de Vossa Excelência, para Vossa Excelência, indicando quais eram esses argumentos, porque são facilmente corrigíveis. Era um problema de definição, que era eutanásia, direta, indireta, não é? Definir qual era a intervenção do Serviço Nacional de Saúde, não é? Como é que o médico podia intervir, os problemas de objeção de consciência, portanto, tudo questões técnicas, muito trabalhadas já nos países que têm legalizado a eutanásia e, portanto, facilmente poderiam ser corrigidos. Mas não há argumentos de caráter jurídico que não posso deixar de referir. Os principais argumentos avançados na discussão dos projetos sobre a legalização da eutanásia consistiam, num primeiro momento, na dúvida sobre a legitimidade constitucional da criminalização da totalidade das condutas qualificáveis como eutanásia. E, num segundo momento, numa perspectiva de confronto entre o direito à vida e o direito à autodeterminação pessoal. Devo avançar que não é líquido que estas questões possam ser respondidas pela Constituição, pelo artigo 24 e outros da Constituição, e o artigo 24 da Constituição portuguesa diz que a vida humana é inviolável. E, portanto, tem sido este, portanto, o argumento invocado juridicamente por alguns para se oporem à consagração da eutanásia. O problema foi ultrapassado já, em Portugal, com a legalização do aborto. Os mesmos problemas do artigo 24, a vida humana é inviolável, se puseram quando se discutiu em Portugal, há meia dúzia de anos, a problemática da legalização do aborto. As soluções legislativas isentas de laivos paternalistas, isto é, que reconheçam a cada uma das pessoas a faculdade de renunciar aos seus direitos fundamentais, no pressuposto de que o fazem de forma consciente, informada e involuntária, sempre permitirão a subsistência de sérias dúvidas sobre a natureza verdadeiramente livre, que é porque tomada por um doente terminal em grande sofrimento, que é porque adotada num momento distante, por meio de um testamento de vida. Trata-se de um domínio em que todas as garantias da autenticidade da declaração parecem ser escassas e, portanto, têm de ser sempre reforçadas. Da mesma forma, pesadas dúvidas permaneçam também sobre a admissibilidade, e este ponto julgo que é, portanto, o mais importante que eu poderei comunicar a Vossas Excelências, sobre a admissibilidade de trespassar para um terceiro, ainda que médico, sobretudo médico, e todos os projetos portugueses apenas permitiam a intervenção do médico como ato final e como decisor, o poder sobre a vida de um doente. Uma coisa é renunciar à vida. Outra, bem diferente, é a possibilidade de envolver de uma forma determinante terceiros na concretização dessa decisão, concedendo-lhes imunidade pelas suas atuações. E outra coisa ainda será a faculdade de exigir a disponibilidade de meios públicos para o efeito. Não parece, em todo o caso, ser sustentável, no plano estritamente constitucional, a defesa intransigente de quaisquer sinais de uma vida que já não pretende ser vivida, sob pena de se poder perguntar, afinal, que respeito é esse pela santidade da vida que desrespeita completamente a vontade autónoma que através dela se exprime. Na verdade, a absolutização da vida, traduzida na incriminação indiferenciada de todas as condutas eutanásicas, redundará inevitavelmente no esmagamento da autonomia de cada ser humano para tomar e concretizar as decisões mais centrais da sua própria existência. Ora, da circunstância de um direito fundamental como direito à autonomia constituir uma condição sine qua non de todos os demais direitos, não decorre,
de forma necessária, a sua permanente superioridade axiológica sobre os restantes direitos, bem podendo entender-se que apenas a vida compatível com a liberdade é objeto de pleno reconhecimento constitucional. O direito à vida compreenderia, nesta acessão, a faculdade de dispor dela livremente, escolhendo, se for acaso disto, a própria morte. E, neste contexto, insere-se o problema do ato médico. Como referi, uma das maiores dificuldades, porventura a maior no plano jurídico, é a atribuição a terceiros do poder de matar. Esta perspectiva da questão é a mais controversa no plano jurídico e foi, aliás, destacada no parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nos seguintes termos: a justificação pela liberdade de decidir e exercer a autonomia individual colide com uma ponderação ética distinta, consoante esteja em causa o ato de concretizar a morte por si próprio ou o ato de reclamar a obrigação de terceiros como executores dessa vontade. Já referi anteriormente que a maioria da doutrina vai no sentido da descontinuidade entre a autolesão e a heterolesão do bem jurídico. Todos os projetos submetidos ao Parlamento português atribuíam aos médicos o poder de pôr termo à vida do doente que o pedisse, verificadas que fossem os respectivos pressupostos. Como justificar esta atribuição ao médico do poder de matar em nome da autonomia e liberdade do doente requerente de eutanásia? É esta atribuição do poder de ver aos médicos de praticarem eutanásia que a Ordem dos Médicos Portuguesa e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida questionam, no entendimento que esse poder de ver viola a deontologia médica prescrita no Código Deontológico. Os códigos, também os códigos deontológicos, alteram-se para se adaptarem às realidades de cada tempo. Foi assim já nos países em que a eutanásia é legalmente admitida e até noutros em que não o é, como sucede na França. Foi assim também já em Portugal com a legalização do aborto. E importa recordar, como já referi, em que já no século XVII, Francis Bacon considerava que o ato médico não se limitava ao ato de tratar. É, pois, na delimitação do conceito de ato médico que é necessário refletir e aceitar que também a prática da medicina se tem necessariamente adaptar aos valores morais, jurídicos, políticos e sociais de cada tempo. E os normativos deontológicos vigentes mostram claramente que a deontologia médica do nosso tempo não é a mesma que vigorava no tempo de Hipócrates. Abreviando, socorremos-nos da lição do ilustre penalista de Coimbra, professor José de Faria Costa, ao considerar que hoje o ato médico pode e deve ir muito para além do ato de curar e que esta evolução resulta da evolução do modelo de relação paternalista médico-doente para o modelo da autonomia do doente, que deixou de ser um sujeito meramente passivo para passar a um sujeito capaz de construir a sua própria vida. E é por isso que, por imposição dos textos internacionais e internos sobre os direitos, é ilícito qualquer ato médico sem consentimento do paciente. É assim que o modelo compreensivo de ato médico alterou-se radicalmente no nosso tempo. O cuidado que hoje se convoca para o mundo da medicina está longe de ser exclusivamente percebido como o cuidado da exasperada conservação da vida. Acrescenta Faria Costa: quando a esperança de vida é nula, segundo os dados da ciência, a qualidade de vida atinge níveis de humilhação.
e o sofrimento é para lá do razoável, então o deixar de viver não é indigno de ser visto como uma alternativa, uma saída. Por isso o conteúdo e o sentido ético-jurídico daquele que reivindica para si o poder de deixar de viver é um valor a que a ordem jurídica e a deontologia médica não pode ficar indiferente. E deste modo, aquilo que estava fora do âmbito de uma noção de ato médico entra com toda a legitimidade para o domínio desse ato. A aceitação de certos atos ofensivos, criminalmente ofensivos, não são ilícitos, correspondendo a uma ideia forte de proteção de certos interesses ou valores. Só mais uma nota. Será substancialmente diferente o ato médico de interrupção do tratamento por vontade do doente do ato de lhe provocar a morte a seu pedido? Sou tentado a considerar que a distinção entre matar e deixar morrer ou contribuir para apressar essa morte é insubsistente. Tradicionalmente, entende-se que é moral e juridicamente diverso matar ou deixar morrer. Tenho, porém, para mim, que não há diferença substancial entre a interrupção de tratamento de que resultará a morte do ato de administrar uma injeção letal, porque em ambos os casos há também uma conduta ativa, clara quando o tratamento foi iniciado e em ambos os casos causal ou concausal da morte. O fundamento da ilicitude do ato reside na vontade livre do paciente e por isso se questiona porque deve haver um relevo diverso se a conduta é ativa ou é omissiva. Acresce que o agir não é necessariamente pior que o omitir. Se se considera lícito deixar morrer, isto quer dizer que ser causa da morte não constitui uma condição reprovável em certas condições. Não é nada reprovável ser a causa da morte de alguém, se a morte é, em algumas circunstâncias, considerada um bem. Se, pelo contrário, a morte é considerada, dadas as mesmas circunstâncias, sempre o mal, então o deixar morrer é também moralmente reprovável. E assim teremos que deixar morrer ou apressar a morte, ou seja, a ação ou a omissão, podem igualmente ser consideradas atos médicos. Uma última referência em termos éticos. O Instituto Borja de Bioética da Universidade Ramon Llull, ligada aos jesuítas, numa declaração de janeiro de 2005, a propósito da legalização de eutanásia em Espanha, aceitando a eutanásia em condições restritas, defende que a prática de eutanásia deve ser sempre praticada por um médico ou outro profissional de saúde, sob a direção do médico, a fim de garantir a ausência de dor e sofrimento no paciente, ou seja, um ato médico. E sendo a participação do médico a pedido da vítima no procedimento de eutanásia qualificado como um ato médico, para proporcionar ao paciente uma boa morte e a ausência de dor e sofrimento por parte do paciente, que escolhe antecipar o momento de deixar de viver, da sua morte, praticado de acordo com as leis e artes da medicina, então teremos que o seu ato não pode ser considerado juridicamente reprovável, não pode ser considerado ilícito. Nesta perspectiva, a intervenção ativa do médico na eutanásia, enquanto esta intervenção se fizer de acordo com as leis e artes da medicina, não deve ser considerada como ofensa ao bem jurídico, vida, não é homicídio. Só uma nota mais. Todos os autores e as legislações que prevêem a intervenção do médico na eutanásia têm especial cuidado em assegurar, em acautelar a objeção de consciência individual de cada médico. Para finalizar, estamos num congresso de direito médico e numa sociedade democrática. Por isso que quase no fim desta comunicação
me atrevo a apontar brevíssimos traços sobre o direito penal democrático. Perdoem, sou penalista por ofício e democrata por convicção. Em democracia, a pessoa é o centro de todos os interesses, a razão de todas as coisas. Tudo deve ser ordenado em vista da maior felicidade, da melhor realização de todos e de cada um dos cidadãos. Um direito penal democrático mantém firme a exigência da relevância concreta do interesse tutelado, reconduzida à dimensão humana. A vida do homem como valor é a vida cotidiana e não a vida em abstrato. É a realidade empírica, a vida que vivemos, não como vida puramente biológica, mas a diversos níveis da experiência do corpo, da alma, do espírito. Compreendo, por isso, a qualidade de vida, entendida como afirmação da liberdade, autonomia e bem-estar do homem segundo as suas preferências particulares. E é esta vida que reclama ser tutelada por direito. A pretensa natureza divina da vida reduz a sua essência a uma vida que não é nossa, ainda que vive em nós. A qualquer coisa de inumano, ou um valor transcendente que toma posse do homem e lhe decide a sorte, e que recusa ao doente terminal o doente decidir quando e como morrer. Por isso que a vida humana, a vida de cada um de nós, só é digna de ser vivida enquanto é livre. Respeitar a vida da pessoa é o mesmo que respeitar a sua liberdade, a sua autonomia. O traço humano da vida remete o governo da vida primeiro nas mãos da pessoa interessada e concebe a morte como a extrema garantia de um limite ao sofrimento. Se a vida merece ou não ser vivida é questão eminentemente pessoal. É questão de cada um que a vive. O Estado laico assegura o pluralismo das ideias, a plena liberdade de pensamento, da reflexão e no debate público, ou seja, a garantia de uma atitude da sociedade na qual concepções e valorações muito distantes entre si têm igual dignidade e legitimação no diálogo, sem que alguma das posições em confronto tenha a pretensão da exclusividade. E por isso que a discussão a favor ou contra a eutanásia não foi em Portugal. Não é, no nosso tempo, em parte alguma, uma discussão entre beneficência e maleficência, e muito menos reservada a assassinos e torcionários. É simplesmente uma questão de aprofundamento de direitos na sociedade democrática. No termo desta comunicação, devo pronunciar-me, conforme me foi proposto pela organização do Congresso, sobre se o debate terminou em Portugal ou se apenas começou. É chegado o momento de responder a esta questão. É a minha convicção que a rejeição parlamentar dos 4 projetos de lei sobre a eutanásia em Portugal não encerrou o debate. Não encerrou o debate sobre o tema. Aliás, já prometido retomar por vários dos partidos proponentes. Mas a discussão sobre o assunto se trava na Europa, nas diversas instâncias políticas, jurídicas e sociais, e a recentíssima aprovação em Espanha, em 26 de junho de 2018, de uma lei sobre a eutanásia exatamente igual à que foi proposta em Portugal pelo Partido Socialista, fazem-me crer que já na próxima legislatura se reabrirá o debate e que a curto prazo a legalização será aprovada. É também minha convicção, porém, que, entretanto, o legislador português há de corrigir as questões técnicas e responder positivamente às objeções de natureza social que foram apresentadas e se garantam os meios necessários para que a assistência sanitária no fim da vida
seja uma assistência de qualidade, isto é, que se proporcione uma assistência global ao doente, nos seus aspectos físicos, psíquicos, sociais, emocionais e espirituais, para que a escolha por deixar de viver, antecipando a morte, seja verdadeiramente uma escolha livre, admitindo que é possível ser ainda livre quando a pessoa está em máximo sofrimento. Quero crer que é esse também o propósito do Governo e que a recente lei, aprovada em 18 de julho, sobre cuidados paliativos, é um passo significativo neste caminho. É manifesto que não chega, porque o que a lei agora aprovada trata é de doentes terminais. E os cuidados paliativos não se podem limitar a estes doentes, mas devem ser instituídos o mais precocemente possível, como recomendam várias instituições ligadas à saúde e a própria Organização Mundial da Saúde. Mas não se trata apenas de facultar cuidados paliativos, de cuidados médicos, mas também de outros apoios de âmbito social. O ambiente cultural na Europa democrática aponta claramente no sentido da legalização. E Portugal, que conquistou a democracia ainda há tão pouco tempo, e talvez por isso, a modo de tentar recuperar o tempo perdido em ditadura, tem grande apetência para adotar os novos direitos que resultam do desenvolvimento das liberdades democráticas. Espero só, confiadamente, que não o fará queimando etapas, ou seja, antes de garantir as alternativas. Creio que vamos para lá. E vamos lá porque, à medida que se vão enraizando os ideais democráticos no coração do povo, as pessoas saberão reivindicar o seu direito a viver e a morrer com dignidade. Será utopia? Será, porventura, uma utopia? Será um sonho? Mas, como canta o poeta, o sonho comanda a vida e sempre que um homem sonha, o mundo por lhe avança. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós fomos brindados com uma bela conferência pelo professor Germano e na programação há um espaço para interlocuções, para interações das senhoras e dos senhores com o nosso palestrante. Mas antes eu passo a palavra à doutora Sandra Krieger, a nossa moderadora do encontro, para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Inicialmente agradeço ao presidente Carlos Vital por me conceder a honra de partilhar dessa mesa com o Dr. Germano, que nos brindou com essa palestra maravilhosa, com um conteúdo extremamente amplo e que, a parte de toda a realidade legislativa, também fez as suas ponderações nas suas questões éticas e, especialmente, em relação ao ato do médico. A mim, aqui, também gostaria de agradecer ao Dr. de Aulas pelo convite dessa mesa aqui, e ao Dr. Mauro, com quem partilho as reuniões agradabilíssimas da Comissão de Direito Médico, junto ao Conselho Federal de Medicina. Também cumprimento todos aqui presentes, médicos, advogados. Está nova lá, ninguém usou, não. Não, só vai ser um. Obrigada. A mim me foi incumbida a missão, professor Germano, de fazer um pequeno... modesto e pequeno apanhado das suas ideias gerais, para que, a partir de então, se motive o debate aqui com os congressistas e a gente enriqueça a abordagem a partir de questões nossas aqui da comissão e mesmo da área médica brasileira. Situando o tema, o senhor colocou algumas ideias que apropriei aqui e fiz uma pequena anotação que eu gostaria de depois o senhor confirmasse se o meu entendimento foi consentâneo ao seu pensamento. Primeiro, o senhor situa a questão do Estado Democrático de Direito
com um fundamento essencial dele, que é a autonomia de vontade. E, como tal, esses projetos que o senhor considerou, esses 4 projetos portugueses, teriam sido, a par de uma má técnica legislativa, reveladores de uma sociedade um tanto quanto dividida em relação a esse debate, já que a diferença de votos foi muito pequena e a questão ideológica permeou também algumas considerações em torno da liberdade versus a autonomia de vontade, com o trinômio Estado e ato médico. A rejeição demonstraria, portanto, uma divisão equitativa, não só do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista fundamento do Estado Democrático de Direito, me pareceu, quando o senhor fez a consideração sobre o Partido Comunista, né? Esse trinômio que falo, portanto, teria como consideração a dignidade da vida, secundada pela liberdade de escolha de como e quando interromper a própria vida. Esse uso do termo eutanásia por essa abordagem, estaria vinculado, portanto, a um consenso social de que há uma escolha por parte do indivíduo que deve ser preservada. E, portanto, haveriam condições para que essa escolha fosse aceita, porquanto não exercida individualmente, mas exercida com a intervenção do terceiro, que é o médico. E aí, professor, o senhor considerou os cuidados paliativos numa espécie de conciliação de como entendê-los, a partir de que momento considerar os cuidados paliativos com a escolha da morte. E aí, nesse debate, se subtraem argumentos jurídicos, o confronto ao direito fundamental à vida com o direito à liberdade exercido individualmente. No entanto, esse exercício do direito individual, no específico caso da eutanásia, perpassa por questões de intervenção estatal, já que o aparato do Estado, normalmente o serviço público de saúde, teria que ser convocado numa espécie de dever prestacional do Estado, que prestaria essa assistência mediante um ato médico que se desvinculasse de uma questão puramente ética pessoal e moral individual, com um exercício da medicina voltado à realização de um lado, um consenso ético, mas considerando a questão do consentimento do paciente como elo fundamental, capaz de, por esse ato médico, o Estado intervir e realizar a vontade do indivíduo de interromper a própria vida e consumar sua própria morte. Pergunto ao senhor, professor, tendo orientado tantos debates em torno dos orientandos, mestrandos e doutorandos oriundos do Brasil, e, como tal, penso que, considerando o sistema constitucional brasileiro, como esse debate seria trazido para o cenário nacional, a partir dessas premissas que o senhor considerou na sua palestra, considerando que, aparentemente, a partir da Constituição de 88, que está fazendo 30 anos, a emenda Fossarinos foi rechaçada, e o projeto que previa no sistema constitucional brasileiro, como norma constitucional, a existência da eutanásia e descriminalizaria a assistência médica, especialmente a assistência pública e privada, ao chamado suicídio assistido ou mesmo a eutanásia. Então, como enfrentaríamos, desse ponto de vista constitucional brasileiro, esse debate legislativo infraconstitucional, ou teríamos que enfrentar um debate constitucional a respeito da premissa dessa discussão principiológica do direito à vida com o direito à liberdade? São essas as considerações, professor, agradecendo muito a atenção da plateia, especialmente do senhor. Muito bem. Nós vamos, para permitir uma celeridade nas interações das senhoras e dos senhores, pedir que aqueles que faziam alguma interlocução se dirijam até o Paulo, que está com o microfone aqui no lado direito, porque ele não pode circular pela sala em função das câmeras que estão transmitindo esta conferência para todo o país. Então, quem tem interesse, por favor. Fala seu nome, por favor. Não.
A cada 3 participações, nós vamos passar a palavra ao doutor Germano e à doutora Sandra para considerações. Primeiramente, bom dia, doutor Germano, que enriqueceu com essa palestra. Uma questão que me levanta nessa nossa discussão, e não só aqui, mas há muito tempo, quando nós tratamos a questão de perda de atividade neurológica, a famosa morte cerebral, o médico tem muita interferência em tomar uma atitude, em orientar o familiar a desligar esse equipamento e causar a finalização daquele sofrimento. No caso da eutanásia, a gente permite que uma intervenção estatal, como o senhor disse, que regendo o princípio do Estado Democrático de Direito, a gente permite que o Estado intervenha numa questão que talvez, num ponto de vista, pelo menos na minha consideração, trataria muito mais de uma relação médico-paciente, em princípio a dignidade humana, onde nós temos a Constituição Federal que nos proporciona vários fatores neste sentido, mas nós permitimos que o Estado venha discutir uma questão, tratando inclusive como um suicídio assistido, uma eutanásia, e, na verdade, em que pese ter conhecimento médico, profissional, tenha total autonomia nessa decisão junto ao familiar, junto ao paciente, para que se permita essa finalização. A consideração que eu faço é que nós estamos permitindo, assistindo diariamente, uma intervenção estatal muito grande em umas relações que, em que pese, nós temos um exemplo da morte encefálica, onde esse Estado não interveio naqueles inícios de debate. Então, essa consideração que eu faço, e eu peço agradecimento ao senhor por ter enriquecido até o meu conhecimento sobre tal causa em relação a Portugal, porque é algo que, para nós, percebe-se que não só no Brasil, mas em outros países, a situação vem se codificando no mesmo sentido. Obrigado. Muito bem. O próximo, por favor. Eu pediria que as pessoas se identificassem quando fossem fazer as suas interações. Bom dia, meu nome é Nélio Stabile, sou desembargador do Mato Grosso do Sul, conterrâneo do que me precedeu na fala. Cumprimento o professor doutor Germano pela excelente palestra, a doutora Raquel, debatedora, e o doutor Carlos Vital, presidente do CFM, principalmente pela realização desse grande evento. A minha questão até tem a ver com quem me precedeu. O senhor colocou que, para possibilitar a eutanásia, idealmente, deveria haver plena consciência do paciente, que tivesse uma vida dolorosa ou, penso, inamovibilidade total. Seria o caso do totalplégico ou tetraplégico, mas que tem as suas faculdades mentais preservadas. Esse é um extremo. O outro extremo seria aquele que tem os órgãos vitais funcionando, com movimento ou não, mas tem fálica. Nesse caso, não há consciência e há uma disposição de se aceitar que não há mais vida. Pelo menos não vida cerebral, espiritual, nesse sentido. A minha indagação é, se a retirada de órgãos, desligamento de máquinas, que propiciam a vida dessa pessoa com morte encefálica, abrangeria ou tangenciaria a prática da eutanásia. E uma segunda indagação, se me permite, professor, é algo que penso ficaria em meio termo. Aquele que não tem consciência, mas não tem morte encefálica. E tem uma vida em inamovibilidade, ou seja, aquele que tem, por hipótese, eu não sou da área da medicina, mas que tenha uma tal degeneração mental que não tenha consciência, muito embora o cérebro ou o encéfalo continue trabalhando. Nesse caso, ele não tem autonomia para pedir a própria morte, mas também não tem retorno, não teria retorno à vida plena ou à consciência. Esse caso, como resolveria, por falta de autonomia e vontade do paciente em morrer?
Muito bem. A palavra com o professor Germano, com a doutora Sandra, para as considerações. Tentar responder às duas questões. O problema da eutanásia põe-se no estádio da discussão atual. O problema, em termos legislativos, qual é a discussão atual? A discussão atual, partindo da discussão em Portugal e a discussão na Europa. E ela tem sido admitida, e as tendências dos projetos para a admissão, apenas, não é, como manifestação de vontade da pessoa, do próprio paciente. E daí, e respondo já a esta segunda questão, não é, quando o paciente não está em condições de manifestar a sua própria vontade, e, portanto, essa vontade há de ser interpretada, não é, ou substituída por terceiros, tem sido rejeitada por todo lado. O Instituto Borges de Bioética de Espanha admitiu essa equiparação. E essa equiparação está a ocorrer já também na Bélgica. Não é? Precisamente a interpretação da vontade de menores. Admite-se a eutanásia de menores. E juridicamente o menor, pelo menos até aos 14 ou 16 anos, não tem uma vontade juridicamente relevante. Portanto, há aqui uma vontade de terceiros. Esta vontade de terceiros, quer dizer, ser para um médico a decidir se a pessoa tem ou não tem condições de viver, não é? Se a vida dele é digna ou não é digna, é absolutamente rejeitada pela Ordem dos Médicos Portugueses. O médico não decide. Não é? O médico pratica um ato médico e se ela for admitida, é a vontade do doente e não a vontade do médico. O médico não interpreta a vontade. O médico verifica apenas, e não isoladamente, tem de ser uma comissão constituída por médicos, psicólogos, várias áreas da ciência, para verificar se há ou não há liberdade dessa manifestação. A eutanásia só seria justificada enquanto uma manifestação de vontade livre do paciente. E é isto que justifica a intervenção do legislador. Em toda esta discussão jurídica que se tem feito na Europa, em vários países da Europa, e continua, não é? E mesmo naqueles países em que já admitiram, como são os Países Baixos, agora a Espanha, na Suíça também e poucos mais, coloca-se a intervenção do médico, não é? Nunca como decisor. Portanto, é completamente diferente a situação do médico que manda desligar a máquina porque constatou que há uma situação de morte. E aí não há uma decisão, ele verifica que há uma situação de morte e, portanto, não se justifica manter a máquina ligada. Não é? Portanto, ele não mata. No caso contrário da eutanásia, há, efetivamente, a causação de uma morte. Não é? E isso que o legislador intervém é para assegurar que essa decisão pertença exclusivamente ao paciente. E daí criar-se condições para verificar se ele é livre ou não é livre. Não é? Se naquele momento em que ele escolhe, não é? Goza de plena liberdade. E aqui o interessante são os argumentos de natureza extrajurídica, nomeadamente um argumento que eu destaquei muito porque me toca, efetivamente, muito, que é o argumento de caráter social, não é? Que foi muito destacado em Portugal pelo Partido Comunista Português, que dizia, atenção, quer dizer, o problema da liberdade não é apenas um problema de dizer eu posso escolher ou não posso escolher. É preciso saber se não há, condições sociais para que a pessoa tenha liberdade de escolha, ou se é empurrado pela morte. Se ele, num momento de dificuldades, tem dificuldade em recorrer aos médicos, tem dificuldade dos medicamentos, tem dificuldades de assistência familiar, então não se pode dizer que é livre. Portanto, é preciso criar alternativas para que o exercício da liberdade que está na base deste exercício de direito democrático não seja efetivamente livre. E aí a intervenção do legislador. O legislador, ainda que comungando destes ideais democráticos,
tem toda a legitimidade para intervir, para criar, para assegurar que a liberdade de escolha, nesses momentos difíceis, em que é muito difícil avaliar se a pessoa é ou não é livre, se esse exercício é efetivamente livre. Porque quando não está nesses momentos difíceis, então ele não precisa de recorrer a terceiros, ele suicida-se. E o suicídio é inteiramente livre em todos os países hoje democráticos. Não há punição de suicídio. O problema da eutanásia só se põe quando o próprio não tem condições para ele próprio autolesar-se, autolesionar-se, causar a própria morte e tem de recorrer a terceiros. E daí este problema difícil e interessante, que é o problema de saber se esta intervenção do médico, não é um ato ilícito ou é um ato de medicina. É um ato curativo. A boa morte, o problema da boa morte, causar a boa morte. Então, considerando essa premissa do colega que fez a consideração de que o Estado deveria intervir menos, na verdade, o senhor entende que, sem essa intervenção, não se poderia exercer o ato médico por conta de haver uma criminalização desse ato hoje no sistema jurídico. É isso? Porque, nessa altura, quem decidia, não, se a pessoa estava ou não estava em liberdade, tinha ou não tinha liberdade de escolher, era o próprio médico. Não? Com todos os problemas, com toda a discussão em que ocorria, os riscos para a medicina e os riscos para o próprio doente, porque, como os médicos, como qualquer outra profissão, também há aqueles que exercem mal a profissão. É preciso tomar cuidado para que isso não aconteça. Essa intervenção, quer dizer... Professor de aulas. Eminente presidente, professor Germano, doutor Sandra Krieg e demais presentes, quando nós organizamos este congresso, a Comissão de Direito Médico, nós já imaginávamos que a pergunta feita pelo ilustre desembargador do Mato Grosso do Sul seria oportuna neste debate. Então, eu quero só lembrar que, logo a seguir essa conferência, começa uma outra sobre morte encefálica, que será feita pelo doutor Ideraldo, que lidera a Câmara Técnica de Morte Encefálica do Congresso, cuida da matéria da morte encefálica, e a doutora Rosana Notten, coordenadora até a semana passada do Sistema Nacional de Transplantes. Só faço questão, professor Germano, de lembrar, de informar o senhor, eu sei que talvez essa informação não lhe tenha chegado, quando o Conselho tratou dessa matéria em 2006, com a Resolução 1805, foi feita uma pesquisa pelo próprio Conselho quanto ao tempo que levava-se para desligar o respirador após o diagnóstico de morte encefálica. E encontramos casos de até 8 dias após o diagnóstico de morte encefálica, não se tratando, no caso específico, de doador de órgãos. O doador de órgãos tem um tratamento previsto em lei próprio. Então, o Conselho editou uma resolução logo a seguir, dizendo que é falta ética grave não desligar o respirador nos casos de morte encefálica diagnosticada e clinicamente com os exames devidos fixados em resolução do Conselho, e não desligar o respirador e, enfim, encerrar um ciclo que já está encerrado. A resolução nova do Conselho Federal, que é de 2017, vai ser debatida a seguir e vai tratar exatamente do paciente com morte encefálica, seguindo novos critérios que foram estabelecidos pelo Conselho. Portanto, a sequência lógica já era prevista, e a pergunta do eminente desembargador veio mesmo a calhar para que eu pudesse dizer, a seguir, terminada essa conferência, trataremos de morte encefálica e das consequências jurídicas. A morte encefálica, não quero adiantar o debate que vem a seguir, mas ela não entra no conceito de eutanásia, porque eutanásia é antes da morte. Morte e eutanásia já morreu, o assunto é outro. Portanto, era essa consideração, presidente. Peço desculpas. Obrigado. Não, muito obrigado, professor de aulas. Eu quero agradecer também as interações, a atenção de todas as senhoras e os senhores, e particularmente agradecer ao professor Germano pela sua magistral conferência, que realmente nos enriquece. Eu não posso mais delongar essa forma de debates, de interações, porque o tempo já está esgotado. Nós vamos ter agora a sequência do nosso encontro com o painel sobre a morte encefálica. Mais uma vez, reiterando os agradecimentos, passo ao doutor Germano um certificado da sua apresentação.